Abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei dos versículos 10 a 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 10 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Irmãos, nós temos tratado sobre esse livro Atos dos Apóstolos, e na última oportunidade nós consideramos a conversão de Paulo. E os irmãos devem ter notado todo o culto, todos os textos lidos, hinos, apontando para esse momento especial de cada crente, a conversão, a Cristo Jesus. O comentarista americano Warren Wiersbe, ele declarou: a conversão de Saulo de Tarso, o principal perseguidor dos cristãos, foi provavelmente o maior evento da história da igreja após a vinda do Espírito no dia de Pentecostes. Para Julio Gonzalez, o relato da conversão de Saulo é uma das mais emocionantes e extraordinárias passagens de toda a Escritura. E para John Stott, a experiência de Saulo na estrada para Damasco é a mais famosa conversão na história da igreja. E nós vimos, irmãos, na última oportunidade, aqueles momentos de Saulo. Nós vimos ele como um perseguidor implacável, era um homem feroz, era um homem implacável que perseguia ferozmente a igreja de Cristo. Lucas, ele apresenta Paulo como esse estado de espírito que ele tinha em perseguir os cristãos. Lucas, ele usa termos que chega a apresentar Saulo como um animal feroz, um animal bufando,
querendo depredar a sua presa. Nós consideramos aqui, vimos esse estado, esse estado de espírito de Saulo. Vimos também ele perplexo diante de Jesus, que lhe apareceu no caminho para Damasco, aquela luz que ele, em outro texto, em outro capítulo desse mesmo livro, ele vai narrar como uma luz tão forte, que mesmo ao meio-dia o derrubou ao chão. E ele fica perplexo porque ele achava que estava cumprindo a vontade de Deus. Ele, um fariseu estrito, zeloso, ele achava que perseguindo os crentes, matando os cristãos, ele estava ali cumprindo a vontade de Deus. E Jesus aparece, então, ele começa a ver como ele estava errado, como ele estava trilhando caminhos equivocados. E vimos também, irmãos, naquela última oportunidade, aquele homem totalmente humilhado. Ele ali foi jogado ao chão, ficou sem enxergar, é isso que o texto bíblico informa, e ele foi ali cego, conduzido pela mão para um lugar onde Jesus mesmo disse que ele teria que ir. E ele então, Jesus, o próprio Jesus, enviaria uma pessoa para que fosse se encontrar com ele. Agora, irmãos, nessa noite eu queria considerar com os irmãos essas consequências da conversão de Paulo. É maravilhoso ver, irmãos, essa transformação, essa mudança na vida de uma pessoa. Nós temos essas consequências da conversão. A conversão, quando atingiu Paulo, e não pode ser diferente nas nossas vidas, ela traz consequências maravilhosas de mudanças visíveis na vida das pessoas. E aqui nós vemos, então, essas mudanças na vida de Paulo, no seu caráter. Nós vemos mudança na vida de Paulo também, no seu relacionamento com Deus, e também no seu relacionamento com a igreja, com o povo de Deus. E aqui o que nós vamos considerar nessa noite, irmãos, são esses preparativos, esses preparativos para essa grande missão que Paulo empreenderia, se os irmãos... se Deus quiser, teremos essa oportunidade de considerar com os irmãos as viagens missionárias do apóstolo Paulo, o evangelho indo aos confins do mundo, o evangelho sendo levado a outras cidades, não mais restrito ali à cidade de Jerusalém, às muralhas da cidade de Jerusalém, mas agora o evangelho transpondo as muralhas e indo para outras cidades, outros lugares, até os confins do mundo. Vejam que nós podemos ver aqui esses preparativos. Nós vemos Ananias, um discípulo de Cristo, daqueles que andavam no caminho. Os irmãos têm observado esse termo que Lucas usa para descrever os crentes, aqueles que andavam no caminho, seguiam os ensinamentos de Cristo, e seguiam os ensinamentos apostólicos. E nós vemos aqui Ananias, surge esse judeu piedoso, no capítulo 22, nos versículos 12 a 13, onde nós vemos outra narrativa da conversão de Paulo. Esse texto fala mais especificamente sobre Ananias. Diz que é um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Em outro texto que narra, como eu já disse aos irmãos, nos capítulos 22 e 26, nesse mesmo livro, nós vemos o apóstolo Paulo contando da sua conversão.
desse momento maravilhoso que ele passou, dessa mudança que ocorreu na sua vida, que foi algo, como nós vimos no começo, algo extraordinário que aconteceu na sua vida. Nós vemos então aqui um homem, um judeu piedoso. Ele era um homem que tinha bom testemunho entre os seus. Isso é muito interessante nós ouvirmos isso na palavra de Deus, esses homens, essas pessoas, esses crentes, que tinham bom testemunho, ou seja, as pessoas olhavam para a sua vida e diziam assim, olha, é um homem crente, é um homem de Deus. Isso é muito essas palavras que tem aqui, irmãos, esses detalhes que o texto que Lucas narra, que parecem passar despercebidos, mas nos chama a atenção que esse homem, comissionado por Deus para ir até Paulo, ele tinha um bom testemunho dos crentes. Ou seja, os crentes olhavam para ele e diziam, olha, é um bom crente, é um homem de Deus. É um homem que segue os ensinamentos, é um homem que quer obedecer à palavra de Deus. É possível que Ananias tenha sido um líder na igreja de Damasco, e ele foi convocado para essa missão, ou seja, ir até a rua direita, era o nome da rua, ele tinha que ir à casa de Judas, e ali então ele devia procurar por um homem chamado Saulo de Tarso, que ali estava orando. E Ananias então chegaria até ele e imporia as mãos sobre aquele homem. E nós podemos imaginar aqui também, irmãos, Saulo orando por 3 dias. Certamente ele tinha ali diversos motivos para orar, irmãos. Vejam que ele, então, a partir do aparecimento de Cristo no caminho de Damasco, ele passa então a entender como ele estava errado no seu caminho. Quando nós olhamos, irmãos, para essa sociedade, pessoas falando diversos tipos de coisas sobre a sua vida, sobre a sociedade, sobre família, nós, à luz da palavra de Deus, nós percebemos como elas estão equivocadas. Pessoas sem Deus têm uma visão totalmente descabida sobre a vida. As pessoas sem Deus, irmãos, elas são aqui, são narradas, como nós vimos na própria carta de Paulo à igreja de Éfeso, quando ele diz que quando nós não tínhamos Deus, nós andávamos outrora nessa onda do mundo, nessa onda errada do mundo. É assim que nós andamos nós andávamos quando nós não conhecíamos a Deus. Éramos escravos de Satanás, irmãos. Éramos escravos de Satanás. Nós andávamos conforme o que o mundo caminhava, nas suas iniquidades, nos seus pecados, distante de Deus. E Paulo, depois que esteve aquele encontro com Cristo, ou Cristo foi ao seu encontro, ele ali então percebendo como ele havia pecado diante de Deus, perseguindo os crentes. E ele então, irmãos, ele tinha muito motivo para orar, para pedir perdão a Deus, pelas suas iniquidades, pelo seu pecado, pela sua ideia errada sobre Deus, sobre a sua não aceitação de Jesus Cristo, o Messias prometido. Então, Ananias vai até aquele homem. Imaginem também, irmãos, a surpresa de Ananias, quando Jesus chega a ele e diz assim: ó, Ananias, vai até lá, a rua direita, encontre-se com Saulo de Tarso. Ananias, então, conhecedor de quem era Saulo, aquele perseguidor implacável, aquele animal feroz, bufando, querendo matar os cristãos, ele ficou com medo. E disse: Jesus, há muito tenho ouvido falar desse homem. Ele é um assassino. Ele nos persegue, Jesus.
E aí nós vemos Jesus dizendo para ele que ele teria que ir, vai lá, porque esse é um instrumento preparado, né, para ser uma grande bênção na vida do reino de Deus. Veja que isso é mostrado a partir dos versículos 15 e 16. Depois dessa hesitação natural por Ananias em cumprir aquela missão dada por Deus, e Jesus ali sendo condescendente, misericordioso com Ananias, certamente compreendendo o coração de Ananias, e como Jesus faz conosco, irmãos, compreendendo o nosso coração hesitoso, o nosso coração, muitas vezes, diante de uma missão, diante de algo a fazer no reino de Deus, nós ficamos hesitosos, irmãos. Será que eu devo fazer? Jesus, então, é misericordioso com Ananias, e nós vemos ali Jesus Cristo mandando que Ananias fosse, porque ele seria um instrumento. Paulo, aquele perseguidor implacável, agora estava sendo preparado para ser um instrumento precioso nas mãos de Deus, um instrumento que levaria o evangelho aos gentios, aos judeus, diante de príncipes, diante de reis. E essa palavra aqui, irmãos, instrumento, ela pode ser traduzida também por utensílio, um vaso, né? Esse utensílio a que Paulo se refere na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, quando ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, ou seja, o evangelho, né, nas mãos de vasos sensíveis, frágeis, como nós, frágeis, sensíveis a qualquer coisa, mas o evangelho, que é o poder de Deus, como o apóstolo Paulo mesmo diz lá na sua carta aos Romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do evangelho é de Deus, apesar da nossa fragilidade, dos nossos medos, das nossas fraquezas. Apesar, irmãos, de Saulo de Tarso ser aquele perseguidor implacável da igreja, Jesus está dizendo aqui a Ananias que Paulo seria um vaso, seria um instrumento, onde Deus depositaria nele as suas grandezas, os seus ensinamentos, como o apóstolo Paulo mesmo mostrou nas suas cartas, o grande conhecimento que Paulo demonstrou, ou demonstra na palavra de Deus, nas suas cartas, de Deus, do poder de Deus, da ação grandiosa de Deus. Nós poderíamos fazer aqui, irmãos, essa pergunta: para que Paulo foi escolhido como instrumento de Deus? Para que Paulo foi escolhido para ser um instrumento de Deus? Vejam que esses versículos que nós lemos, eles respondem a essa pergunta para a realização dessa comissão, dessa vocação que Paulo estava sendo preparado ali. Veja que nós temos aqui outro relato, nesse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, a partir do versículo 14, nós temos uma descrição um pouco mais detalhada, onde o apóstolo Paulo menciona a sua comissão, a comissão que ele receberia. É quando ele diz: então ele disse: o Deus de nossos pais,
de antemão, Ananias dizendo para Paulo: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua verdade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Prestem bem atenção, irmãos, para essa palavra, das coisas que tem visto e ouvido. Então, a resposta para essa pergunta, irmãos, para que Paulo estava sendo ali preparado, ou para que Paulo foi escolhido para ser um instrumento de Deus, é para que ele visse Cristo, como ele viu no caminho de Damasco. Para que ele ouvisse Cristo. Paulo, ele mesmo diz nas suas cartas que ele não foi instruído por homem algum. Ele foi instruído pelo próprio Cristo. O próprio Jesus o instruiu. Paulo foi instruído pelo próprio Cristo. Então ele, vendo Cristo, ouvindo Cristo, ele então, conhecendo profundamente as grandezas de Deus, ele levasse esse conhecimento a todos os gentios, os judeus, diante de príncipes e diante de reis. Nós podemos ver, irmãos, nas suas cartas, esse profundo conhecimento que Paulo tem, né, de Deus, das grandezas de Deus, dos mistérios de Deus. Esses eram os planos de Deus para Paulo, irmãos. Deus, na sua soberania, ele escolheu Paulo para ser esse instrumento de um perseguidor implacável, irmãos, para esse instrumento útil nas mãos de Deus. Um anunciador do Evangelho, um paladino, irmãos, destemido, um instrumento precioso para falar do grande amor de Deus às pessoas. Mas esses versículos, irmãos, além de nos mostrar esses preparativos para a grande comissão, ou para a comissão de Paulo através da vida de Ananias, nós vemos também como aconteceu esse ingresso de Paulo na igreja de Cristo, né, a confirmação da sua vocação e a própria capacitação de Paulo para esse ministério apostólico. Está aí a partir dos versículos 17 e 19. Vemos Ananias atendendo aquela tarefa. Ele foi até aquela rua chamada Direita, procurou a casa de Judas, impõe, quando Ananias se encontra com Saulo, ele impõe as suas mãos sobre ele, de uma maneira, vejam, irmãos, de uma maneira absolutamente surpreendente aqui. Vejam que ele trata Paulo no versículo 17 como irmão. Irmão. Vejam aí, quando ele diz: então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Essa palavra aqui, irmãos, certamente tocam no nosso coração, porque foram as primeiras palavras que Saulo ouviu depois daquele momento com Cristo Jesus. O que nós podemos ver aqui, irmãos, é uma boas-vindas fraternais dos crentes a Paulo. Depois daquela hesitação de Ananias, receoso, afinal, aquele era Saulo de Tarso, o assassino, o implacável perseguidor dos crentes. Mas Ananias, irmãos, ele conhecendo o poder de Jesus, afinal de contas ele era um crente, ele fora atingido por esse poder, irmãos. Ele fora transformado por esse poder de Cristo em restaurar, em mudar o coração das pessoas. Esse é um ensinamento também muito importante para as nossas vidas, irmãos. Porque a ideia que corre nos dias de hoje com relação à conversão
é uma ideia que vai totalmente longe da palavra de Deus. A ideia da conversão nos dias de hoje é que você não precisa mudar nada na sua vida. Você vai para a igreja, você dá o seu dízimo. Você vai ali, comparece à igreja, bate o ponto, comparece, passa ali os momentos e está tudo bem. Não, a ideia desse mundo é que não precisa transformar mais nada. Não precisa mudar nada da sua, você continua como está. O importante é você dizer que é evangélico, que você frequenta a igreja, que você dá o seu dízimo. E esse texto não está aqui por acaso, irmãos, nesse livro histórico. Esse texto aqui está para mostrar que a conversão ela causa uma grande mudança na vida. Aliás, a própria palavra diz isso. É converter-se, é mudar de rumo, é mudar de caminho. E só quem pode, irmãos, compreender, só quem pode entender que aquele homem havia mudado, aquele homem podia ser mudado por Cristo, era alguém que já tinha passado por isso, Ananias. É por isso que ele chega lá e diz: Saulo, irmão. Ele sabia do poder de Deus de mudar os corações das pessoas, de mudar o coração, a mente, a vida das pessoas. E é por isso que ele chega diante de Saulo e diz: Saulo, meu irmão. Como se dissesse: você agora é um crente em Cristo Jesus. Agora você não é mais cego. Agora você não é mais escravo de Satanás. Agora você não vive mais nas trevas, Saulo. Agora você é o nosso irmão. Um arqui-inimigo, um perseguidor, né? Veja que um perseguidor, um matador, assassino dos crentes, poderia ser recebido daquela maneira. É isso mesmo, irmãos. É o Evangelho. Isso é o Evangelho. Ele muda, ele transforma pessoas terríveis, os maiores dos pecadores, em ovelhas de Cristo Jesus. Imagine essa surpresa, né? Paulo, a primeira voz que ouve é: Saulo, meu irmão. No versículo 18, irmãos, nós temos aquela cura, né? Paulo estava cego, ele não estava enxergando nada, e também vemos o batismo de Paulo. Nós vemos ali aquelas escamas que estavam ali cegando os seus olhos, elas caem como flocos, mostrando ali essa realidade espiritual. Nós éramos cegos, irmãos. Antes de nós sermos atingidos pela graça de Deus, de sermos convertidos a Cristo, nós andávamos em trevas. Nós não enxergávamos nada espiritualmente, irmãos. Nós estávamos, como o próprio Paulo fala, nós estávamos mortos. E morto não vê, morto não sente cheiro, morto não levanta a própria mão para nada. É assim que nós estávamos espiritualmente antes de conhecer a Cristo. E aqui, quando os flocos, né, caem dos seus olhos, mostrando agora outra realidade espiritual na vida do apóstolo Paulo. E aponta para esse milagre, irmãos, que vai muito além da cura física de Paulo, vai muito além de uma cegueira física, mas aqui aponta para uma cegueira espiritual. Paulo passa agora a enxergar as verdades, as grandezas de Deus. Cristo Jesus agora para ele passa a considerar como o Messias, o Salvador, aquele que veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Nos últimos versículos que nós lemos, irmãos, no versículo 19,
nós temos aqui uma menção de que Paulo se fortaleceu. Ele estava há 3 dias sem comer, já batizado ali, simbolizando a sua nova vida, uma vida agora purificada pelo sangue de Cristo. Ele então, fortalecido, não somente fisicamente, mas também espiritualmente, na alma, ele passa agora, né, outro detalhe que pode parecer passar despercebido aqui por nós, é que ele passa agora a comungar, ele passa agora a passar a ter comunhão com a igreja de Cristo. Ele passa a ter agora comunhão com o povo de Deus, irmãos. Vejam no versículo 19, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, com a igreja. Paulo agora passou ali, irmãos, veja que ele passou agora a comungar, e é isso que acontece nas pessoas que são transformadas. Elas passam a se atrelar, elas passam agora a ter prazer em ter comunhão na igreja. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ele passa agora a comungar. Paulo, que tanto escreveu, irmão, nas suas cartas: irmãos, vivam unidos, perdoem uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Olha, de todos os dons que vocês conhecem, o maior dele é o amor. Não é isso que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13? É o amor que deve prevalecer entre vós. Ele, sabendo dessa importância dos crentes, dos convertidos, viverem agora em comunhão, viverem agora atrelados, unidos. É isso que nós vemos aqui na palavra de Deus, quando finalizamos esse texto que nós lemos aqui, dos versículos 10 até o versículo 19. Eu gostaria de terminar, irmãos, com algumas lições, como temos feito. Esse livro histórico, como eu tenho falado para os irmãos, é um livro maravilhoso, irmãos, de muitos ensinamentos para a nossa vida. E a primeira lição que eu gostaria de aplicar nessa noite para todos nós é esse exemplo, irmãos, da graça soberana de Deus em salvar pecadores. Veja que não sou eu que estou dizendo, é o próprio apóstolo Paulo que diz isso. Se os irmãos abrirem na sua primeira carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos 12 a 17, ele vai dizer dessa graça, desse poder de Deus em salvar pecadores. Coisas que muitas vezes, irmãos, nós desvalorizamos. Desse momento especial que marca a nossa vida para a eternidade. Porque a conversão, irmãos, é para toda a vida, é para toda a eternidade. Vejam na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer: sou grato. Paulo agradecendo a Deus: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna.
Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É o próprio Paulo, irmãos, que vejam a diferença, né, daquele homem perseguidor, implacável, longe de Deus, odioso com os crentes, agora um homem que mostra a imensa graça de Deus em transformá-lo no instrumento de Deus, de salvá-lo. Paulo maior, ele mesmo diz, eu sou o maior dos pecadores, porque eu persegui os crentes. Eu persegui os crentes, eu matei os crentes. Mas é onde ele mesmo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, transformando, né, no instrumento, num homem que teve os seus olhos abertos para a vida, para conhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Outra coisa que esse texto nos mostra, irmãos, é Deus vai preparando de forma sobrenatural, Deus vai ali, irmãos, conduzindo todas as coisas. Antes, Paulo, quando perseguia, irmãos, os crentes, Deus já estava ali preparando todas as coisas para encontrá-lo no caminho de Damasco, preparando Ananias, irmãos. E é uma coisa, é um ensinamento muito interessante para as nossas vidas também. Essa ideia de que todos nós da igreja, nós temos algo a fazer, irmãos. Não somente na igreja, mas nesse mundo. Você já se perguntou por que você foi convertido a Cristo? No meio do sermão nós consideramos lá, eu acho que os irmãos lembram, quando nós perguntamos por que Paulo foi preparado para ser um instrumento de Deus. Qual foi a razão para isso? E nós respondemos, né, para ser um instrumento que levasse o evangelho aos gentios, diante de príncipes, diante de reis, diante de judeus, e foi isso que o apóstolo Paulo fez. Mas você já perguntou, para que você foi convertido? Ninguém foi convertido para vir para a igreja e sentar no banco, irmãos. Isso não é conversão. Você está aqui, se você acha que foi convertido para ser crente, para sentar à igreja, sentar no banco e ir embora, sem ter uma transformação no seu coração e de levar essa transformação para outras pessoas, você está com a ideia errada do evangelho. Isso não é poder. O próprio Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar, para transformar, para fazer discípulos, irmãos. Nós fomos convertidos para honrar o nome de Cristo. Faça essa pergunta para você mesmo. Pergunte-se a você mesmo se no seu dia a dia, na sua caminhada cristã, diante da sua família, diante da igreja, diante de todas as coisas, você está sendo um instrumento de Deus. Nós não vamos comparar nossa vida com Paulo, irmãos. Paulo foi algo extraordinário, foi um homem sem igual na vida da igreja. Mas para instrumento todos nós fomos feitos. Instrumento de oração, instrumento para um ofício, instrumento para um cargo, um instrumento para ser diácono, um instrumento para qualquer coisa. Então faça a pergunta a você mesmo. Para que eu fui convertido a Cristo Jesus? Porque nós precisamos entender que Deus está movimentando todas as coisas. Deus, como soberano, como Senhor da nossa vida, está montando todas as coisas para que o seu plano eterno seja cumprido. E se você faz parte desse plano, você é instrumento. Você é um vaso frágil, um vaso medroso, um vaso com dificuldades, um vaso pecador, um vaso cheio de rachaduras, mas você é um vaso.
Você é um instrumento. E você precisa se contextualizar nesse plano de Deus. E finalmente, irmãos, como lição para a nossa vida nessa noite, é a questão da comunhão dos santos. Vemos que Paulo aqui, depois de se converter, Paulo permaneceu em Damasco na companhia dos discípulos. Nós precisamos dessa comunhão. Você que nesse tempo, ou você que nesses tempos de desigrejados, você que nesse tempo de achar que você em casa, assistindo pela internet um sermão, você vai ser edificado, você vai ser considerado como um membro da Igreja de Cristo. Nós precisamos dessa comunhão, irmãos. Nós precisamos desse momento onde nós estamos juntos. Nós precisamos de caminharmos juntos na Igreja de Cristo, como membros. Nunca se esqueçam, nós somos membros. Paulo chega a comparar a nossa vida como membros do corpo: dedo, braço, ouvido, olho. E nenhum olho fora do membro, ele sobrevive. Você fora da igreja, você que desconsidera esses dias, essas atividades que nós temos na nossa igreja, de cultos, de programações, de atividades, se você que desconsidera, você vai ser enfraquecido a cada dia. Você vai ser um membro raquítico. Você vai ser um fraco na fé. Você, diante das dificuldades desse mundo, dos problemas, sejam eles de qual forma for, você não vai saber enfrentá-los. Porque espiritualmente você está fraco. Espiritualmente você está longe daquilo que nos fortalece, daquilo que nos ensina, daquilo que nos traz fortalecimento para nós enfrentarmos o dia a dia na caminhada cristã. Longe da igreja, você vai ser uma ovelha prestes a ser abatida pelos lobos. Nunca se esqueçam, irmãos, nunca se esqueçam desse grande ensinamento desse livro de Atos dos Apóstolos. E perseveravam juntos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Nós precisamos amar a igreja de Cristo. É um lugar onde nós nos fortalecemos, é um lugar onde nós somos edificados, é um momento em que nós somos elevados aos céus, quando nós louvamos a Deus com cânticos e hinos espirituais. Não menosprezemos isso, irmãos. E que Deus nos abençoe, para que essa conversão que nós consideramos, a conversão de Saulo, esses ensinamentos sejam oportunos, para que nós consideremos a nossa vida cristã. E, como eu disse, nos perguntemos para que nós fomos convertidos a Cristo. E que nós, irmãos, diante disso, analisemos a nossa vida, para que nós possamos caminhar segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e cumprindo aquilo que o próprio Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.